Então vamos lá, pessoal, coisinha diferente aqui, brincadeira diferente hoje. Para você que está acompanhando a Copa do Mundo, gosta de umas curiosidades e histórias, vamos aqui fazer o guia definitivo, completo e detalhado de quais seleções você tem que torcer, em qual ordem e por quê. Então vamos falar aí algumas curiosidades de cada país e o motivo pelo qual você deve priorizar torcer para um ou para outro. Isso aqui é uma regra definitiva, não importa a sua opinião pessoal, cadeira. Pode torcer para quem você quiser. Se você tiver um avô de algum país específico e o país está lá para baixo, dane-se, torça para o país do seu avô, né? Depois do Brasil, é claro. Então bora lá começar aqui, vou só explicar bem rapidinho aqui o tier list. Temos aqui a categoria tem que ganhar, obviamente, número 1, principal. Torcida forte, aquele país que na ausência do seu na disputa, você tem que, obrigação moral de torcer aqui. Dá pra torcer, tipo, legal, seria muito bacana até ver ganhar, né, nada contra. Não fede nem cheira, aqueles times que não causam nenhum tipo de emoção, talvez seja até o pior dos sentimentos, não sei. Putz, depende, é tipo, cara, não gosto muito, não devemos gostar tanto assim, né, mas dependendo de contra quem for, dá pra torcer tranquilo. Não dá pra torcer, aquele time que independente da situação, tem algum, né, fator específico que faz com que você, brasileiro, não deva torcer para esta seleção, no caso, não time. E melhor o mundo acabar, fica bem nítido, né? Acho que até a cor ajuda a identificar um pouco de quem devemos estar falando. Mas isso aí, sem spoilers, vamos lá. E deixar bem claro que nem tudo é bagunça, né, pessoal? Temos algumas regras, temos critérios técnicos para seguir e tomar as nossas decisões. Então, bora lá, vamos começar aqui pelo óbvio do óbvio do óbvio. Começar pelo nosso querido Brasil, porque se você é brasileiro, você tem este grande dever patriótico de torcer para sua seleção, não tem por que eu me alongar nisso, certo? Aí, assim, o primeiro critério básico que devemos seguir na hora de torcer para alguém é começar ali organizando pelas regiões do mundo e, obviamente, né, vai ter muito time da mesma região, então você tem que seguir algumas lógicas também bem definidas de que é basicamente quanto mais ferrado, melhor, né? Quanto mais sofrido, quanto menor o país, mais você tem que torcer também. Então, se nunca ganhou, é um diferencial, né? Você tem que torcer para este país em detrimento de outro, muito parecido, que já tenha vencido. Então, vamos mais ou menos por essa linha. Vamos começar aqui, obviamente, colocando... devemos torcer com maior afinco, que são os países africanos. Antes dos nossos amigos sul-americanos, antes dos nossos irmãos e um pouco rivais também, devemos torcer para os times africanos. Mas a África tem vários países na Copa e, então, a gente cria também mais um critériozinho, que é quanto mais perto da Europa e da Ásia, pior. Então, torçamos aí primeiro para a galera que está do Saara para baixo, com uma grande preferência, né? Então, dado este critério aqui na nossa brincadeira, até porque assim, do meio para cima já é um povo meio árabe, muçulmano, mas um pouquinho mais beneficiado em alguns momentos da história, enquanto do meio para baixo a coisa pegou muito mais feia. Então começaremos aqui colocando, né, os países africanos aqui na sequência, começando pelo nosso querido Marrocos. Dá pra torcer, não é uma grande prioridade de Marrocos por enquanto, depois a gente organiza aqui e vai botando para trás, para frente dos outros. Aí seguimos aqui com os nossos países africanos, vamos ver aqui. África do Sul, cara, dá pra torcer legal, né? Eu vou deixar aqui no dá pra torcer por enquanto, talvez a gente suba, talvez a gente desça. País que tem um histórico de segregação racial pesadíssimo. Esta linda bandeira, pra mim, é a bandeira mais bonita de todos os países aqui. Gosto de algumas, na verdade gosto de muitas, mas acho que a da África do Sul, pra mim, é muito especial e tem um significado muito bonito, que é depois de resolverem o apartheid, que durou até os anos 90, né? Sob liderança de Nelson Mandela e outras grandes figuras. Os caras fizeram essa bandeira maravilhosa, nada genérica, que mostra aqui todas essas cores representando, né, a nação arco-íris, que é como é chamada a África do Sul, convergindo para um mesmo caminho rumo a um belo futuro democrático. Olha que bonito. Então, a África do Sul, um país muito legal, tem uma história pesadíssima, né, com o apartheid, segregação, tem umas figuras aí geradas tipo Elon Musk, meio desnecessárias, mas é um país muito bacana, dá pra torcer fácil. E talvez suba na nossa prioridade. Então, dando sequência aqui, a Costa do Marfim, eu colocaria a Costa do Marfim na frente da África do Sul, um país levemente menos desenvolvido do que a África do Sul, então um pouco mais sofrido, talvez. Ficou na mão dos franceses também muito tempo e com certeza merece estar nesse ranking de dar pra torcer. Não é um país que a gente vai ter nenhum problema com eles, apesar de terem dado vários jogadores à França, que é uma pena, um desserviço pra nós. Seguindo aqui temos a Tunísia. A Tunísia entra no critério ali, pra mim, sinceramente, aqui quase que um não fede nem cheira, tá lá no topo da África, é um país mais chegado ali do mundo islâmico, não tanto do pan-africanismo da coisa, uma relação muito distante do Brasil. Pra mim, sinceramente, não fede nem cheira, não é um grande mal, não é um grande bem. Deixaria a Tunísia aqui bem de boa na dela. E seguindo, temos o Egito. Cara, o Egito eu gosto muito. Eu vou colocar aqui, não dá pra torcer. Um pouquinho pra trás aqui, na verdade eu vou pôr na frente do Marrocos. Tô nem aí, eu gosto do Egito. Civilização histórica maravilhosa, nos concedeu as grandes pirâmides, figuras como Cleópatra e muitos outros, né? E tem Mohamed Salah, né? Então o Egito pra mim, ele fica aqui quase que querendo pular ali pra cima um pouco. Mas também tem uma leve semelhança com Marrocos e Tunísia, né? No sentido geopolítico da coisa e histórico.
histórico, então eu coloco um pouquinho para trás aqui dos nossos amigos irmãos africanos. Aí seguindo, talvez eu pule algum aqui por não perceber, e depois a gente volta e coloca de novo na frente. Aqui chegamos no Torcida Forte. Cabo Verde, país lusófono, fala português, muito semelhante a gente, sofreu bastante na mão de Portugal e de outros safadinhos, né? Eles também falam o crioulo específico deles, que foi até um mecanismo de defesa da cultura local contra os Portuga, né? Mas temos aí uma grande relação histórica, uma ilha, um arquipélago, né, pequeno, uma população minúscula, menor que Curitiba, e que já começou a Copa, tô gravando isso já há alguns dias de Copa do Mundo, tive a ideia depois, então colocaria aqui até com muito destaque agora ao nosso querido goleiro Vozinha, que está decolando nas redes sociais graças muito à iniciativa, primeiro mérito dele, e segundo a iniciativa de canais brasileiros como a Cazé TV, muito bacana, muito bonito. Gol do Haaland, Haaland, velho, uma pausa aqui. Opa, visto aí o gol do Erling Haaland, muito bacana, vamos seguir aqui, então com essa empolgação do gol, nosso querido Haaland, chegamos em Senegal. Cara, Senegal é um país que também dá pra torcer fácil para Senegal. Vou colocar aqui na mesma lógica de Costa do Marfim, um país que não tem muito contra, e eu acho que por ter essa Dilma, né, eu coloco ele na frente. Simplesmente começaram perdendo da França, mas tudo bem, todo mundo vai meio que perder da França em algum momento. Longe de acabar, temos o nosso belíssimo Congo. Cara, o Congo é um país que dá pra torcer fácil também. Cara, o Congo é um país muito, muito sofrido, uma história pesadíssima, ficou na mão de outros safadinhos aqui, que inclusive, já que estamos fazendo aí curiosidades históricas, já vou jogar aqui os safados, né, que não dá pra torcer para a Bélgica por diversos motivos. Número 1, e mais importante de todos, o que a Bélgica fez no Congo entre o final dos anos 1880 e bolinha até o começo de 1900, eu acho. Ocupação Bélgica. Caralho, tô falando merda. Isso mesmo. Anos ali, 1800 para 1900. Bom, basicamente o Congo é um país gigantesco no centro da África e virou praticamente propriedade privada de Leopoldo II. E nesse período, devido à extração de borracha e outros bens ali que interessavam a Bélgica, o negócio foi assim, realmente cabuloso, triste demais, pesado. Eu recomendo até não pesquisar muito se você é uma pessoa que está no momento sensível, mas era utilizado de tudo, de mutilações até outros tipos de abuso psicológico e físico para que o trabalho fosse executado com a maior eficiência possível. Então, a Bélgica não tem como subir muito. Muita gente gosta da Bélgica, só pensa no chocolate, no país bonitinho que existe hoje em dia, acabarei colocando lá pra cima, gosta do De Bruyne, mas somos brasileiros, respeitamos a história dos nossos amigos africanos e também estamos traumatizados com 2018, certo? Então, não dá pra jogar a Bélgica mais pra cima, os safados eliminaram a gente, vai ficar aqui mesmo, não dá pra torcer. Claro, a não ser que seja contra uns de baixo. E dando sequência, né, vamos lá, aqui, coloquei a Bélgica por causa disso. Gana segue a lógica dos nossos amiguinhos aqui. Deixa eu ver. Gana eu colocaria na frente da África do Sul, talvez? Talvez, é a terra-mãe, né? O coração da África. Dá pra colocar aqui Gana também. Muitos descendentes de africanos e senegaleses aqui, essa galera acabaram vindo para o Brasil, né? Além de outros países como Nigéria e tal. Mas aqui, cara, é bem difícil determinar uma ordem. Vamos manter assim por enquanto. Dando sequência, vamos lá. Acabaram aqui os países africanos. Vamos seguir então para o segundo continente que você pode, se quiser, priorizar ali, torcer um pouquinho, né? Que seria a nossa querida América, né? América enquanto todo o continente. Então começamos aqui pelo país que eu coloco uma torcida fortíssima esse ano. Talvez um tem que ganhar quase aqui, mas é que tem que ser o Brasil, não tem que ganhar, né? Mas eu colocaria o México meio que junto na frente de Cabo Verde, porque é um país que lembra muito o Brasil em muitos aspectos, sofre bastante, sofreu na mão de potências, apanhou dos Estados Unidos quando estava quase se organizando, sofreu com a grande crise ali da década perdida dos anos 80, ficou estagnado para sempre, sofre com os mesmos problemas sociais que a gente, e é um povo extremamente feliz, uma cultura maravilhosa, que também vem lá dos astecas, dos maias, uma história linda, incrível, um povo simpático, comida boa. Então o México é meio que o Brasil na América do Norte, deixaria ele aqui na frente porque é o país sede da Copa. Então eu acho que seria muito mais emocionante e bonito ver todo o México em festa tendo sediado essa Copa do que Cabo Verde nesse caso, que é uma história linda, seria inacreditável, mas eu priorizaria o México, que não seria um grande trauma para Cabo Verde perder. Estados Unidos aqui, vamos já pegar os Estados Unidos, já que estamos lá por cima, né? Eu falei que a América é uma prioridade, mas os Estados Unidos, melhor o mundo acabar do que torcer para os Estados Unidos. Não dá, causa metade da desgraça de metade dos países do mundo aí, hoje em dia, a polícia do mundo, Destino Manifesto, Doutrina Monroe, basicamente, em resumo, para quem não sabe, esses itens que eu acabei de citar, históricos, eles fazem parte de uma ideologia americana de que o mundo pertence a eles, especialmente a América. A América é o seu quintal e eles têm todo o direito de agir como bem quiserem. E, como não é segredo para ninguém mais, os caras já soltaram os documentos, não é teoria da conspiração, tá lá, pode pesquisar. Eles meteram a mão em todos os países aqui da América Latina, praticamente, derrubaram governos. Enfim,
não dá, né, pra apoiar isso, o que eles estão fazendo no Oriente Médio. E outros lugares também, né, mas o Oriente Médio, assim, faz o que, uns 100 anos já que eles estão fomentando grupos rivais e patrocinando guerra. Não tem como torcer para os Estados Unidos, a não ser em alguma situação aí um pouco específica, mas tem que ser muito específica. Mas é isso aí. Então, bora dar sequência. Cadê o nosso querido Canadá? Canadá é um paísinho simpático. Vou te falar que... ou aqui, não sei. Canadá é um país simpático, não faz mal a ninguém, aceita turista, geralmente é uma boa, agora tá um pouquinho pior, talvez, né? Nesse sentido. Mas deixaria o Canadá aqui. Não fede, não cheira. Também não é um país que causa comoção. Um time que não cativa muito. Tá jogando em casa, mas também a gente mal lembra que o Canadá é uma das 3 sedes. Então é isso. Não é uma grande força do futebol, não tem uma grande história futebolística. Fica aí bem de boas o Canadá. Aí aqui, um dos países que todo brasileiro tem obrigação moral de torcer pro Haiti, cara. E temos obrigação total de torcer para os nossos hermanitos. Por quê? Primeiro país, talvez do mundo, tô na dúvida se é do mundo, mas das Américas com certeza, a declarar independência de forma... lutando para conquistar um país maravilhoso, um povo guerreiro demais, que merece todo o nosso carinho. Passou além de, né, sofrer uma grande retaliação, vamos dizer assim, das grandes potências, né, senhora França e Estados Unidos, né, devido à revolução, né, do povo negro do Haiti. Os caras sofreram muita retaliação histórica, um país que quando talvez um dia pudesse recuperar também sofreu um terremoto, uma devastação absurda. Perdemos até figuras brasileiras muito queridas, como Zilda Arnes, para o pessoal aqui do Paraná vai lembrar. Então, enfim, aqui em Curitiba tem muito haitiano, eu acredito que em outros lugares também. É um povo muito querido, guerreiro, trabalhador. Merece com certeza estar aqui no topo e talvez na frente do México. Cara, vou te falar que eu acho que eu me emocionaria talvez mais com o Haiti sendo campeão do que o México. Mas vou seguir a lógica de que a Copa é no México. Ia dar muita pena ver os caras perderem a final se ele chegasse na final contra o Haiti, por exemplo. Ia ser bonito o Haiti, né? Mas daria muita pena. Então, seguindo, temos Curaçao. Cara, Curaçao, assim, dá pra torcer, né? Dá pra torcer pra Curaçao. Vamos colocar aqui. A torcida forte eu acho um exagero. Agora eu tô até vendo aqui. Eu vou juntar aqui o putz, depende. Não fede nem cheira. Tudo num só. E daí aqui, eu vou colocar dá pra torcer. Porque agora que eu percebi, esse aqui não é que dá pra torcer. Se levar, se ganhar, é bom também. Porque assim, os times africanos realmente dá pra torcer. Dá pra torcer mesmo. Então, com mais alegria do que só um dá pra torcer, né? Um dá pra torcer parece um pouco diferente. É onde eu queria deixar o Curaçao. Então, vou descer aqui o não fede não cheira. Não fede nem cheira. E deixar Curaçao aqui. Dá pra torcer. É uma ilhazinha, talvez um arquipélago. Eu tô na dúvida agora. Um paraíso do Caribe. Né, um país que tem uma história até interessante, hein? Era um bom ponto para piratas, patrocinados por alguns governos da Europa, para tomar um pouquinho das riquezas ali da Espanha, da Inglaterra, né? E de Portugal, por que não, opa? Mas enfim, colocar Curaçao aqui, eu fico na dúvida se eu torceria mais para Curaçao do que para esses rapazes. Eu torceria com certeza antes do Marrocos, então vou jogar o Marrocos dá para torcer aqui para baixo, porque eu priorizo com certeza esses países africanos, e o Egito tem o Salah, então vou deixar junto com o resto aqui dos africanos que ficaram no topo. Então é isso aí. Talvez até por ter o Salah, rapaz, acho que por ter o Salah eu colocaria aqui atrás de Senegal, gente. É isso. A história do Egito é bonita e seria muito, muito legal o Salah ter um grande título, né? Então dá pra torcer, dá pra ganhar, se ganhar é bom demais. Bora lá. Seguindo. Eu tinha pulado a Argélia, olha só. É fácil pular uma bandeirinha no meio das outras. A Argélia entra mais ou menos na mesma lógica do putz, não fede, não cheira, dá pra torcer. Deixa eu ver, mas Argélia e Tunísia é quase a mesma lógica aqui. Eu tendo a gostar mais do Marrocos pela força atual, vou deixar aqui por enquanto, mas eu diria que a Argélia fica meio que nessa lógica de não faz, não cheira, tanto faz. Não é um país que comove, né? Um país que tem, assim, sofreu bastante na mão da França, tem uma grande população argelina e descendente morando na França, sofrendo muito preconceito até hoje, mas que rende títulos, né? Inclusive, se não me engano, Zinedine Zidane nasceu na Argélia. Estou um pouco na dúvida agora, mas enfim. Deixarei aqui a Argélia, não fede, não cheira. Não tem um grande motivo para os brasileiros que nos sentimos tão, assim, apegados à Argélia. É um país bem parecido com Tunísia, Marrocos e Egito, no certo sentido, né? Eles são mais ligados ao mundo islâmico, árabe ali, do que o resto dos países africanos. Seguindo, meus amigos. Seguindo, então, onde eu estava, né? Eu estava nas Américas, é verdade. Estava nas Américas, vamos continuar com os nossos irmãos aqui. Cara, Equador, dá pra torcer tranquilaço pro Equador. Eu colocaria dá pra torcer, de fato. Se ganhar é bom também, ia ser legal, né? Mas acho que dá pra torcer. É um país simpático da América do Sul, temos jogadores interessantes, não chega a comover tanto quanto outras seleções, mas eu acho que dá pra torcer tranquilo, não é um país que temos grandes fatores negativos contra, nenhuma grande relação brasileira com o Equador. Então é isso, de boa, deixamos lá. Colômbia eu colocaria se ganhar é bom, porque a Colômbia é um país que, cara, eu não sei porque eu identifico muito o Brasil com a Colômbia, é um país até que tá ali quase no Caribe, então é como se fosse um Brasil caribenho, sei lá eu como explicar isso. Tem uma história muito legal também, toda a Gran Colômbia ali, né, incluindo Venezuela e até os outros aí, como Equador da vida, né, mas eu colocaria aqui
a Colômbia, junto com os países africanos. Tá um pouquinho atrás ali, mas seria muito, muito legal ver a Colômbia ganhar uma Copa. Dando sequência, Uruguai. Uruguaizito, eu colocaria no dá pra torcer. E eu acho que, depois do Equador. Acho que eu torceria mais para o Equador que para o Uruguai. País irmão aqui do Brasil, já foi um estado nosso, mas por ter separado da gente, eu deixo atrás do Equador, né? Era nosso querido estado ali, a província da Cisplatina, escapou, tudo bem, é um país legal, dá pra conhecer, dá pra ser feliz lá, não parece tão diferente do Brasil, liberou, né, pra quem gosta, a verdinha, então é um país bacana, é sul-americano, dá pra torcer tranquilo. Seguindo aqui, vamos ver se temos mais algum irmã. Argentina, meus amigos, Argentina, ela fica aqui no... Não dá pra torcer com o melhor o mundo acabar. Então, vamos deixar aqui. A única situação em que eu torceria e preferia ver a Argentina ganhar, talvez contra os Estados Unidos, mas se fosse uma final de Copa, eu acho que eu prefiro que o mundo acabe logo. Daí, a gente acaba torcendo para o meteoro. Inclusive, vamos fazer uma coisa aqui. Meteoro. Vamos pegar uma imagem de um meteoro. Precisamos disso, né? Precisamos disso. Então, pronto. Agora sim ficou bom, ó. Meteoro, né? Melhor o mundo acabar antes de Argentina e Estados Unidos ganharem alguma coisa e antes de um brasileiro ter que torcer para essas duas nações tão queridas por nós. Então, enfim, é isso aqui. Argentino tem no futebol torcida maravilhosa, incrível, mágica. Dá pra viajar pra lá e ser feliz, porém tem um histórico aqui com racismo meio parecido com outras seleções aqui sul-americanas na Libertadores. Não dá pra torcer, é rival do Brasil, quer zoar o Brasil, acha que é melhor, enche o saco das praias de Santa Catarina e região. Então não dá. Argentina aqui pra baixo. Acabo de perceber que estava pulando aqui o Panamá entra na mesma lógica de Curaçao, um país simpático, não faz mal a ninguém, é meio que um paraíso fiscal, porém interessante. Praias bonitas. Acho que o Panamá é tranquilo, não chega a comover, é pequenininho, mas um país legal que todo brasileiro seria muito bem recebido. Também não tem um histórico de oprimir ninguém, então tá bom, top. Vai o Panamá aqui. Bom, seguindo aqui com a lógica, então, talvez eu tenha pulado novamente, porém, a gente continua e depois encaixa. Vamos agora para aquela região mais afastada, vamos dar a volta no globo e falar dos países asiáticos e da Oceania, que sinceramente é meio que parecido. Vou até começar pelos da Oceania, gente, com todo o respeito do mundo da Austrália, país bonito, já foi colônia de alguém, não sofreu tanto quanto outros, né? Meio que não tem mais tanto assim o povo ali, o Nova Zelândia e a Austrália, não sei o quanto que realmente sobraram ali das tribos Maori e tal, e outros, né? Mas não chega a ser uma história tão onde eu sei, tão dramática quanto o Brasil e outros aqui, todos desses da lista. Não faz nem cheira, pra ser bem sincero, um país desenvolvido, ok, não comove, tem os cangurus e os koalas, então talvez isso jogasse ela um pouquinho pra frente, porque tem esse fator simpático, né? Mas é isso aí. Nova Zelândia, mesma lógica, país não representa muita coisa para nós brasileiros, tá muito longe, tá longe de tudo, na verdade, às vezes é esquecido na maioria dos mapas, talvez por esse motivo de ser esquecido nos mapas, eu colocaria na frente da Austrália e até da Tunísia, agora pensando, eu gosto mais da Nova Zelândia, até do que o Canadá, talvez. Mas o Canadá é sede, né? Aí daria uma peninha extra. A Nova Zelândia tudo bem, pelos All Blacks, né? E toda essa cultura do haka que a gente acostumou a respeitar, então eu vou deixar aqui um pouquinho junto com a Tunísia, até porque a Tunísia entra... eu esqueci de mencionar um critério importantíssimo aqui pra vocês, né? Quando tiver meio empatado e na dúvida, o vermelho desce. Então é isso. Nova Zelândia, boa sorte, vai subindo, minha amiga. O vermelho é o super trunfo reverso das cores. Então, tem vermelho, joga pra baixo. Torce contra e desce na lista. Então, esta é a nossa lógica. Então, seguindo até essa lógica aqui, porque realmente pra mim, Canadá e Austrália, muito parecido. Então, seguimos com os nossos queridos asiáticos. Japão, um país interessante. Cara, o Japão é um país muito interessante. Muito interessante. Porque somos gratos a muita coisa que vem do Japão. É um país com uma cultura fantástica, fascinante, que vicia estudar a história e a cultura japonesa. Somos gratos aí por Pokémon, Dragon Ball, por tantos outros desenhos, tantas coisas da cultura, videogames como Nintendo. Então, legal, porém o Japãozinho, gente, tem um fator histórico pesado aí na conta. Eu vou colocar o Japão como dá pra torcer. Dá pra torcer atrás dos latinos aqui. Ditas todas essas coisas legais aqui sobre o Japão, né, pesa um fato que o coloca necessariamente bem atrás da nossa querida Coreia do Sul, que deixa eu ver onde que eu vou colocar a Coreia do Sul. Aqui a Coreia do Sul tem que estar atrás, obviamente, dos nossos amigos latinos, mais na frente do Japão, porque o Japão, o Império Japonês, pra quem não sabe, cometeu atrocidades talvez piores, no mínimo muito comparáveis. Algumas coisas que até fariam o bigodinho nojento lá da Alemanha sentir, não sei se inveja, mas talvez até repulsa, né, do que eles fizeram com China e com Coreia do Sul e outros lugares. O Império Japonês realmente teve atitudes pesadíssimas, a família imperial é meio que a mesma até hoje, não foi tirada do poder, e é uma coisa que causa muito ressentimento aqui nos amigos coreanos, né, em toda a Coreia do Sul, do Norte, e os chineses. Então, não dá pra colocar o Japão nunca à frente da Coreia. A Coreia também entregou aí coisas que
o pessoal ama, como K-pop e os doramas, então vamos manter desta forma, com a Coreia do Sul na frente do Japão. Seguindo, né, os nossos países asiáticos maravilhosos, temos a Turquia, que fica quase no meio do caminho aqui, entre Ásia e Europa, né, uma coisa meio mistureba. Vamos ver, um país que, por ter um transplante capilar barato e inovador, talvez a gente devesse colocar no se ganhar é bom, país que a gente tem que ser muito grato. Mas o Império Otomano também fez umas sacanagens. Caramba, é difícil colocar a Turquia em algum lugar. Eu acho que eu vou colocar meio que não fede, não cheira, talvez. Mas por que a Turquia seria atrás do Marrocos? Eu não sei. Então eu vou colocar aqui, dá pra torcer na frente do Marrocos. Aí, pronto. Na frente do Marrocos, a Turquia é um país muçulmano também, meio parecido, mas tem uma história muito legal também, né? Tem lugares maravilhosos, de lindos, relacionados aí à cultura grega, que a gente admira muito e tem muitas histórias. Então eu deixaria a Turquia aqui. Um dia eu quero ir muito a Constantinopla, Istambul, e devido a... Agora eu achei o fator. Devido a eles respeitarem muito o nosso querido Alex de Souza, eu deixaria a Turquia na frente, porque os turcos são um povo maravilhoso que sabe reconhecer uma grande lenda. Bom, enfim, saindo da galera ali de Constantinopla para o próximo, vamos ver aqui. Nossa, olha o Paraguai, coitadinho do Paraguai, esqueci ele esse tempo todo. Paraguai é aquela coisa, se ganhar tá bom, ou meio que dá pra torcer. Paraguai não comove muito também, né, por algum motivo. Vou deixar aqui junto, atrás do Uruguai, porque tem um pouco de vermelho me incomoda. Mas é um país que, na verdade, o brasileiro tem uma dívida histórica com o Paraguai, devido à Guerra do Paraguai, onde fizemos uma sacanagem. Então eu acho que eu prefiro o Paraguai ganhar do que o Uruguai, até porque o Uruguai já tem 2 títulos, acha que tem 4, se deixar eles ganhar 1, eles vão colocar mais 2 estrelas. Enfim, vamos deixar o Paraguai na frente. Quer falar que produtinhos baratos da top, vai o Paraguai na frente. Mas voltando aqui para o nosso foco da Ásia, na mesma linha da Turquia, temos alguns outros. O Uzbequistão, um país que tá lá no meio, cara, zero relação com o Brasil. Puta merda. É um país, assim, não fede, não cheira, né? Vamos com todo respeito aqui. Acho que eu preferia até ver a Nova Zelândia ganhar, ser mais legal por causa dos All Blacks do que o Uzbequistão. Nada contra, a gente tá lá no meio. Apanharam lá de Gengis Khan, ficaram com os herdeiros do cara lá também. A Horda Dourada e os caramba, mas é isso aí. Não temos muito o que admirar no Uzbequistão, além de deixar o cara na frente dos europeus. Aí o Irã, hoje em dia eu colocaria aqui, ó, torcida forte pelo Irã. Sim, senhor. Mas não na frente dos africanos, né? Se ganhar é bom também. Vamos se ganhar é bom também. E eu colocaria aqui depois a Colômbia, então. E o Irã tá passando por uma grande sacanagem nessa Copa do Mundo. Tá passando por uma grande sacanagem também na vida, né? Na geopolítica. Então eu acho que eu colocaria o Irã aqui. É o único país que de fato tomou alguma atitude, por mais que seja em prol dos seus próprios interesses, a favor do povo palestino, que está sendo massacrado. E a cultura persa é uma cultura milenar, muito bacana, muito bonita. Tem toda uma história. Então dá pra deixar aqui os nossos queridos persas no finalzinho da lista do... Se ganhar é bom também, né? Mas eu não torceria mais pro Irã do que para esses outros. Parecido com a linha do Irã, o Iraque. O Iraque, pra mim, por algum motivo, entra num... Dá pra torcer. Não me comove muito o Iraque. Eu acho que eu prefiro ver a Coreia do Sul ganhando que o Iraque. Inclusive, como a gente tem muitos amigos japoneses no Brasil, né? A galera, pelo menos ali de São Paulo pra baixo, com certeza conhece muitos amigos japoneses. Fico bem na dúvida aqui. Só que o Iraque também, cara, o que se ferrou na mão dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França é brincadeira. Então dá uma comoçãozinha. Eu vou deixar na frente do Japão, mas é meio empatado aqui. Meio empatado. Vamos deixar ele aqui. A Arábia Saudita, vou colocar meio que não fede nem cheira. A Arábia Saudita é um país, assim, com uma política bem questionável, atitudes esquisitas da família real saudita, né? Como um certo jornalista turco que foi, né, meio que mutilado, coitado. Mas também não é tão diferente de outros aí, né? Algumas experiências, só que por isso ser meio atual e por ser um parceiro meio sacana de um certo país que está aqui embaixo, vou colocar lá pra trás. Tô nem aí. Arábia Saudita, depois os outros. É isso aí. Jordânia. A Jordânia é um país, cara, coitados da Jordânia, né? Tá apanhando aí também de todo lado. Cara, a Jordânia, a Jordânia pra gente é meio parecido com a lógica do Iraque, do coisa. A gente não tem uma grande relação. Dá meio que pena de algumas coisas que eles passam ou passaram, mas também, cara, a Jordânia, eu vou ter que falar que entra aqui. Depende, não fede, não cheira. Totalmente não fede, não cheira. A Jordânia. Não, nada contra, nada muito a favor. É isso. Aqui até emendou bem as bandeirinhas com os Uzbequistão, vai ficar aqui. Catar, nosso belíssimo Catar, que tem essa bandeira na proporção única aqui, né? Eu acho que é 16 ou 20 por alguma coisa, bem menor, né? Então, uma bandeira comprida, diferenciada, um país ok, um país árabe, menos questionável que a Arábia Saudita, de repente, mas não muito apegado também aos direitos humanos. Vamos deixar aqui, porque usa muito da mão de obra do Sudeste Asiático ali, numa situação quase que de escravidão. É um lugar... se bem que eu tô falando algumas coisas aqui, confundindo com o Emirados Árabes Unidos, me perdoem, que é de Dubai. Mas, vamos deixar o Catar aqui meio nessa linha, é melhor do que a Arábia Saudita, porém, também não dá pra elogiar tanto assim. E aqui acabamos, né? Agora chegamos aí na famigerada Europa. Então vamos começar aqui por europeus, que dá pra ser bem direto do porquê a gente não pode torcer muito. A Alemanha não dá pra torcer. Como brasileiro, pra ser bem como brasileiro, ficou estranho, José Serra aqui.
como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Como brasileiro, não dá pra torcer pra Alemanha, já tem 4 títulos, tem um histórico recente de 2 guerras que eles meio que causaram sem querer, querendo muito. Então, vamos deixá-los aqui para o fundo. Não podemos torcer para a Alemanha. Eu acho que eu vou torcer para a Alemanha de novo contra a Argentina ou contra os Estados Unidos. Porque sim, meus amigos, que o rancor é maior do que o rancor futebolístico. E das 2 guerras, meio que não tenho muito como fugir disso aqui, mas eu acho que eu não ligo assim, não prefiro que o mundo acabe do que a Alemanha seja campeã. É um país totalmente... Esse aqui é o maior não fede, não cheira da história do mundo. A Suíça. Não fede, não cheira total. Vou deixar aqui pra baixo, porque eu acho mais legal ver a Arábia Saudita, um país árabe, ser campeão do que a Suíça. País neutro de tudo, centro do mundo com paraíso fiscal, o banco de todo mundo tá lá, o dinheiro tá lá. Então, nem guerra entrou direito. É isso aí, a Suíça não comove, não tem nenhuma língua definida, são 4, enfim. País de rico viajando pra fazer esqui e snowboard de lugar caro. Mas muito bonito, diga-se de passagem, um dia seria muito bom visitar a Suíça. E aqui o contraste com o Catar, né? A bandeira aqui cabe 2 da Suíça dentro do Catar, mas isso não importa, vamos continuar para a Bósnia Herzegovina. Até difícil falar isso. A Bósnia é um time que dá pra torcer tranquilo, é um europeu aqui meio diferente, né? Daria pra torcer. Tem uma história que eu coloco a Bósnia frente desses outros aqui, porque a história da Bósnia também tem guerra pra caramba e o povo sofreu bastante. É um país que acho que, não sei porque eu simpatizo com a Bósnia, não tem um grande fator histórico aqui, vou colocá-la acima do Puds no Fernando Cheira. Acharia legal a Bósnia indo longe, mas não tem grande motivo. Meio que assim, história sofrida e esperamos que eles superem esses momentos daqui pra frente. Áustria, meu Deus, a Áustria empata com a Suíça no fator dane-se. Meu Deus, dane-se total pra Áustria. Revelou um certo alguém que deu um pulinho pra outro país aqui e fez uma bagunça. Império Austro-Húngaro quase que mereceria um não dá pra torcer. Mas vamos deixá-los aqui. Cara, vou te falar, hein. Aqui não dá pra torcer, eu só torceria pra Áustria no lugar desses dois. Não tem como. O lugar que revelou um cara conhecido por pintura austríaco, não tem como. Se bem que alguns músicos clássicos aqui, a bela cidade de Viena, mas não dá. Continuamos aqui para... Vamos falar da Tchequia. A Tchequia dá pra colocar... A Tchequia tem uma história bem sofridinha também, hein? Tava desandando, mas sofreu bastante. Meio que não fede, não cheira, pra ser bem sincero. Mas é melhor que a Suíça. Então vamos colocar aqui, ó. Tivesse o Shaqiri, eu torceria pra Suíça, mas não tem. Então, Tchequia, ok. Praga, cidade linda, maravilhosa. Visitem, mas não comove muito também. Croácia, belíssimas praias, povo levemente ingrato, às vezes, com o turista. Muito preconceito rolando, mas é o cenário de Game of Thrones. E aí? E tem Modric. Tem Modric esse ano. Tem Modric esse ano, meus amigos. A Croácia pula com suas belas praias e o Modric para frente aqui. Cara, pelo histórico do futebol, é um país muito tradicional. Não tem como. Tivemos já Davor Šuker e outras grandes lendas do futebol. Eu acho que eu colocaria meio aqui. Eu prefiro ver a Croácia ganhar do que a Turquia. Fico na dúvida. Esse Iraque tá meio alto, né? O Iraque tá meio aqui por uma questão histórica apenas, mas no futebol, estamos falando de futebol também. Vamos colocar aqui, não fede, não cheira. É da Ásia e tal, ok, beleza, fica aqui. Vamos reorganizando conforme vai. E aqui vamos chegando no momento tenso, né? Grandes seleções, outras nem tanto, na verdade. Vamos começar falando pelas não tanto. Noruega, país interessante, é europeu, nunca sofreu muita coisa, comparado aos outros, um passado viking bonito, maravilhoso, encantador, assim como a sua irmã Suécia. Tem o nosso querido Haaland, então esse ano seria bem legal, eu acho que eu colocaria a Suécia quase não dá pra torcer, hein, cara. Noruega, perdão. Noruega é um país ok, bacana, passam frio, tem aurora boreal. Vamos colocar aqui, não dá pra torcer, mas é quase que um putz, depende, não faz, não cheira. A Suécia é quase no nível intermediário aqui, pra ser bem sincero. Mas por ter o Haaland, eu coloco na frente aqui desses outros dois. É isso aí. Vou atropelando meu próprio critério, né? Não tem problema. Seguindo, Noruega, tá? Devo ter falado Suécia umas 10 vezes, me perdoem. Outro país escandinavo que tem a bandeira no mesmo esquema aqui. A Suécia é muito parecido, porém, não tem o Haaland, não tem o Shevchenko mais, tem o Isaac, mas ninguém liga tanto pro Isaac, dá pra torcer. Dá pra torcer, você vai torcendo pra ela ali. Eu torceria até pra Bósnia contra a Suécia, é isso, não comove muito, não sofreu tanto assim. País também como a Noruega que tenta dar uma boa qualidade de vida e pouca desigualdade social, ok, muito baseado em lucro que vem de outros países, que são sendo explorados por tabela, mas é isso aí. Suécia lá pro final, dá pra torcer. E aqui chegamos aqui numa reta final de peso, né, futebolisticamente falando. A Espanha é um país europeu? Sim. Por um país latino também, né? Mas como abusou muito dos nossos irmãos latinos aqui, não dá pra torcer muito, cara. Vou te falar que não dá pra torcer pra Espanha, mas eu prefiro a Espanha do que esses outros sem graça aqui, por ser levemente latina, mas realmente não dá. A Espanha é um país que tem um potencial pra um dia alcançar o Brasil, né? Então, melhor evitar, deixa os caras lá pra trás. Vai que o Yamal empolga e ganha algumas copas. Em sequência, melhor garantir que não. Vive la França. A França não dá também, né? Me perdoem. Prefiro a França, obviamente, do que a Alemanha. Por ter Mbappé e companhia jogando muito, eu acho que eu prefiro a França, tanto que a Áustria é muito sem graça minha, nossa senhora. Vamos aqui de França na frente. França também causou metade aí dos males do mundo, junto com os Estados Unidos, Inglaterra e o Japãozinho do outro lado. Mas
historicamente falando, o futebol é um país interessante, então dá pra ficar um pouquinho aqui na frente, também tem um risco altíssimo de alcançar o Brasil logo mais, vamos deixá-la aqui. Mas é um país interessante também porque o racismo costuma ser bem forte por lá, mas a seleção é toda praticamente, né, descendente ali dos povos africanos que vieram, né, ou que os franceses saíram de lá, foram para os países africanos e tiveram filhos, né, e seus filhos voltaram para representar a seleção, então vamos deixá-la aqui. Figuras interessantes como Napoleão na sua história, e é isso aí. Agora desses 4, Escócia, cara, dá pra torcer muito fácil pra Escócia. Puta merda, que país legal. É o europeu talvez o mais legal aqui, deixa eu pensar. A seleção é sem graça pra Dedéu, né? Mas a Escócia é um país muito legal, eu deixaria aqui logo atrás da Croácia, vai. Croácia, por ter o Modric, fica na frente. Se não, Escócia viria aqui, se ganhar é bom também. Cara, que puta, eu gosto muito da Croácia. A Escócia, perdão. A Escócia é um país simpático, né? Mas a seleção é muito sem graça. Deixamos a Escócia aqui, tá? Até hoje tem uma grande briga sobre separa ou não separa do Reino Unido. Histórias muito legais como William Wallace, né? O casamento vermelho de Game of Thrones, inclusive pra quem não sabe, ocorreu na Escócia, algo muito parecido, foi o que inspirou ali, né? A muralha que separa os povos do norte dos povos livres, teoricamente é uma referência, né? Se você pegar o mapa do Reino Unido, da Escócia, e comparar com Westeros, Game of Thrones, a muralha que separa, existe uma muralha no norte da Inglaterra chamada Muralha de Adriano, muito parecido, é um país que impacta muito, belas cidades, Edimburgo uma cidade linda, Glasgow também, mas deixamos aqui atrás da Croácia porque não tem também um grande apelo futebolisticamente falando e não vai causar mal pra ninguém. E aqui vamos logo com Portugal aqui, cara, puta merda, tem um fator Cristiano Ronaldo que não tem como ignorar, né? O fator Cristiano Ronaldo exige que você torça, amigos. Portugal colonizou a gente, se não fosse eles, ia ser Espanha, se não fosse a Espanha ou eles, ia ser Inglaterra, ia ser Holanda, iam causar o mesmo mal, a Bélgica fez uma desgraça também, então parem de chorar, temos a nossa língua maravilhosa graças a Portugal, os nossos irmãos, Portugal já é quase um estado brasileiro, tanto brasileiro que tá por lá, eu colocaria Portugal aqui por causa de Cristiano Ronaldo merece estar nesse posto, se o Brasil cair fora, eu torço feliz pra Portugal, se Portugal ganhasse o Brasil na final, eu ficaria meio puto, porém, vendo o Cristiano Ronaldo comemorando, eu estaria feliz, então é isso. Portugal nunca ganhou uma Copa, seria pro futebol, ia ser uma história linda, a aposentadoria do Cristiano Ronaldo ganhando uma Copa do Mundo, então é isso, merece, sim senhor. Holanda também é um país, assim, é europeu, causou alguma confusão ao redor do mundo, inclusive na nossa querida América, sim, mas dos males o pior aqui, né? Vamos ver onde que tá o primeiro europeu. Escócia e Croácia. Eu vou te falar que eu acho que pela história é mais legal a Holanda ganhar do que a Croácia. A Holanda merece muito mais um título, são 3 vice-campeonatos. Apesar de todo o dano histórico que causou outros países, como tem um lado do futebol aqui, a gente pode colocar e torcer pra Holanda um pouquinho de leves, né? Laranja mecânica, uma coisa marcante. Seria bacana o país de Cruyff, Bergkamp e outros ter um títulozinho na prateleira. Não vai acontecer, né? Mas tudo bem. E fechamos aqui agora com a Inglaterra. A Inglaterra também é um país, assim, é a culpada por esses safados aqui serem os safadinhos que são, sim. Massacrou metade do mundo sendo a maior detentora de colônias? Sim, também. Né? Tem gente que fala aquela besteira do que pena que fomos colonizados por Portugal, deveríamos ser colonizados pela Inglaterra para ser igual aos Estados Unidos. Digam isso a um indiano ou a um africano, né, de qualquer um dos países da África que foram colonizados pela Inglaterra. Não dá. Meio que quase que não dá pra torcer, mas assim, obviamente melhor do que a Alemanha, por questões de números, de títulos, né? Também ali ajudou um pouquinho a vencer o pior dos piores na guerra. Churchill não é uma figura muito mais admirável, nem a coroa da Inglaterra, mas aqui, vou te falar que eu prefiro a Inglaterra ganhando do que esses outros safados aqui, gente. E do que a Áustria, meu Deus, eu vou deletar a Áustria, tem como deletar um país aqui? Não tem como. Essa eu deletaria a Áustria da lista. Dane-se a Áustria. E é isso, gente. Aqui um apanhado histórico que você tem que seguir essa lista para torcer para os países da Copa. Se você quiser, pode mudar alguma coisinha, tipo, não, eu gosto mais do México, o Cristiano Ronaldo, prefiro ele do que... Não, brincadeira. Não faça isso. Curiosidades, futebol, história. Em termos de mitologia aqui, vamos destacar também que alguns países mereceriam dar um pulo para frente, como o Egito, de repente, e o Japão, mas não é disso que estamos falando, apesar de ser o tema principal desse canal. E é isso. Vou soltar uns videozinhos aí com a história resumida de alguns dos países aqui, ou de todos, na verdade. História resumida, assim, 3 minutos, um apanhado de curiosidades e histórias que você tem que ficar sabendo. Então acompanhem, provavelmente isso saia nos shorts, talvez eu junte grupos no mesmo vídeo, não sei como farei, mas é isso aí, gente. Agradeço. Vou fazer um pequeno ajuste aqui que tá me incomodando um pouco. Vamos ver aqui, vamos ver o que temos. Opa! É isso, gente. Um abraço, siga, deixa o like e tchau.